Olá, pessoal! Estamos iniciando mais uma aula de matemática para o 7º ano. Eu sou a professora Maria Lima e nesta aula falaremos sobre grandezas proporcionais. Nós vamos iniciar esta aula falando um pouco do significado de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Por exemplo, a altura de uma pessoa, a velocidade média de um carro, a distância entre duas cidades. Esses são alguns exemplos de grandezas. Então, duas ou mais grandezas, elas podem estar relacionadas, sendo essa relação de proporcionalidade direta, inversa ou sem nenhuma relação proporcional. Nesta situação, nós vamos trabalhar aqui o conceito de grandezas diretamente proporcionais. Veja o preço por litro de gasolina no posto de combustíveis em que Alfredo abasteceu sua motocicleta. Percebam aqui que o preço por litro de gasolina é de R$ 5,00. Se aumentar a quantidade de litros ao abastecer, o valor a ser pago vai aumentar ou diminuir? Que vai aumentar, né? Percebam que se ele abastecer 2 litros de gasolina, ele irá pagar R$ 10,00. Se ele abastecer 3 litros de gasolina, ele irá pagar R$ 15,00. Então, aumentamos o número de litros de gasolina, também aumentará o valor a ser pago. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se voltarmos no início do problema, podemos ver aqui que as grandezas são o preço, né, o valor a ser pago e a quantidade de litros. Percebam que se dobrarmos a quantidade de litros, o preço também dobrará. Também se reduzirmos pela metade, né, a quantidade de litros, também o valor a ser pago será reduzido pela metade. Percebam aqui que como essas grandezas, elas aumentam juntas e diminuem juntas na mesma proporção, então essas grandezas são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. Tá? Só recapitulando aqui. Elas aumentam juntas ou diminuem juntas na mesma proporção. Quanto Alfredo pagará se abastecer 7 litros de gasolina? Então, nós vamos organizar aqui as informações que temos no problema, tá? Primeiro, nós vamos escrever aqui quais são as grandezas. Então, nós temos aqui a quantidade, que é dada em litros, a quantidade que é dada aqui em litros, e o preço que é dado aqui em reais. Vejam que para 1 litro de gasolina, o valor cobrado é de R$ 5,00. Ó, percebam aqui, de R$ 5,00. Então, eu quero saber quanto Alfredo pagará se ele abastecer 7 litros de gasolina. Então, eu vou colocar aqui esta informação, ó, 7 litros de gasolina, e eu vou identificar aqui por uma letra o valor que Alfredo pagará por esses 7 litros de combustível. Percebam aqui que a quantidade de litros, ela aumentou.
como a quantidade de litros de gasolina aumentou, o valor a ser pago por essa quantidade de gasolina que sofreu um aumento, né? Também irá aumentar. Percebam aqui que as duas grandezas, elas aumentam juntas e na mesma proporção. Como elas são grandezas diretamente proporcionais, eu posso dizer que 1 está para 7, assim como 5 está para x. E aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, que diz o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então nós podemos escrever aqui 1 vezes x, ó, nós vamos multiplicar assim, 1 vezes x, x igual a 7 vezes 5, 35. Então, eu posso dizer aqui que Alfredo pagou pelos 7 litros de gasolina R$ 35. Agora, falaremos um pouco sobre o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Em um edifício, as vidraças são limpas uma vez por semana por uma equipe de 14 funcionários em 6 horas de trabalho. Se aumentar a quantidade de funcionários à medida do tempo para limpar as vidraças, vai aumentar ou diminuir? Percebam aqui que quanto mais pessoas houverem, né, para realizarem esse trabalho, menor será o tempo em que ele será desempenhado. Então, com certeza aqui, o tempo para limpar as vidraças, ele vai diminuir. Nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nós vamos analisar partindo da seguinte perspectiva. Se elas aumentam juntas ou diminuem juntas na mesma proporção, elas são grandezas diretamente proporcionais. Mas se uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção, então elas são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Percebam aqui que se dobrarmos o número de pessoas, o tempo para desempenhar esse serviço ele será reduzido pela metade. Então, nós chamamos aqui de grandezas inversamente proporcionais. Quantas horas seriam necessárias para limpar as vidraças se trabalhassem na equipe 12 funcionários? Agora, nós vamos organizar as informações que nós temos nesse problema da seguinte forma, identificando quem são as grandezas. Percebam que aqui as grandezas são número de funcionários, que é aquilo que eu estou contando, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, nós temos aqui número de funcionários, certo? Número de funcionários. E a outra grandeza vem aqui, ó, medição do tempo, 6 horas. Então, aqui, o tempo que está sendo medido aqui em horas. Então, nós vamos organizar aqui as informações.
Inicialmente, nós temos aqui 14 funcionários que trabalham, né, que desenvolvem o trabalho em 6 horas. Eu quero saber agora quantas horas, eu vou colocar aqui uma letra, tá? Para indicar o número de horas que iremos calcular. Quantas horas seriam necessárias para limpar as vidraças se trabalhassem na equipe 12 funcionários? Então, nós vamos colocar aqui 12 funcionários. Percebam que o número de funcionários diminuiu, né? O número de funcionários, ele foi reduzido, tá? Então, com certeza aqui, olha, o tempo para desempenhar o mesmo trabalho e nas mesmas condições, esse tempo, ele será aumentado. Então, nós temos aqui, como já identificamos, né? Grandezas inversamente proporcionais. Então, elas se relacionam aqui de forma inversa. Então, nós vamos colocar aqui. 14 está para 12, assim como x está para 6. Agora, nós podemos aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções que diz: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nós vamos multiplicar assim, de forma cruzada, tá? Vamos multiplicar primeiro para o lado que tem letras, para facilitar um pouco aqui o nosso cálculo, tá? Então, nós vamos colocar aqui, ó, 12 vezes x, 12x igual, ó, colocando para cá, tá? 12x igual a 14 vezes 6. 14 vezes 6, 84. Pronto, aqui nós vamos dividir os dois membros dessa equação por 12. Então, nós temos aqui 12x dividido para 12 e 84 dividido para 12. 12x dividido para 12, x. 84 dividido para 12, 7. Então, nós temos aqui que a quantidade de horas que seriam necessárias para limpar as vidraças se trabalhassem nessa equipe apenas 12 funcionários eram de 7 horas. E finalizamos esta aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.